certeza da existência de espíritos basta? Olá, bom dia. Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e esse é mais um podcast Café com Espiritismo. Na semana passada, começamos o livro Na Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Vimos o prefácio e as considerações do benfeitor para nos trazer esse livro. E nas próximas semanas, vamos nos aprofundar e refletir sobre a bênção e o real motivo da mediunidade. Hoje veremos a primeira lição, que tem como título Num Século de Espiritismo. Sabem, o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857 e o Livro dos Médiuns em 1961. Por isso, Emmanuel se refere a um século de Espiritismo, já que o livro que estamos refletindo, Seara dos Médiuns, foi ditado em 1960. Mas se formos colocar nos dias de hoje, podemos dizer que já temos mais de 1,5 séculos dessa doutrina abençoada, que nos ajuda a sermos pessoas melhores. Nesse texto que leremos hoje, Emmanuel faz referência à primeira lição do Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec nos fala sobre a legitimidade da existência dos espíritos. Sabemos que até hoje ainda há quem duvide, mas a verdade é que a existência da espiritualidade, como da comunicação entre os dois mundos, encarnados e desencarnados, é um fato inegável. Quando eu dava aulinhas de evangelização para as crianças, costumávamos fazer uma brincadeira. Perguntávamos: quem quer ver espíritos? E as crianças, curiosas e achando que iam ver cenas como de filmes, levantavam os braços dizendo: eu quero, eu quero. Então conversávamos com elas que todos nós somos espíritos e que hoje estávamos aqui nesse corpo de carne, e mostrávamos para cada aluninho um espelho para reforçar para eles que todos nós somos espíritos. No primeiro trecho do Livro dos Médiuns, Kardec nos diz que muitos não acreditam na existência dos espíritos por não conhecerem a natureza deles. Kardec também ressalta que muitos acreditam em espíritos como em contos de fadas, sem entenderem o que eles realmente significam e que todos nós, encarnados ou desencarnados, somos espíritos. Em um trecho dessa lição, o codificador escreve: seja qual for a ideia que dos espíritos se faça, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente, fora da matéria. Fecha aspas. E tendo já essa reflexão conosco, vamos às palavras de Emmanuel, que dizem assim, abre aspas: num século inteiro de atividades, temos visto a ciência procurando apaixonadamente as realidades do espírito. Provas indiscutíveis não lhe foram regateadas, e tantas foram elas que Richer conseguiu articular com êxito as bases clássicas da metapsíquica, usando recursos tão demonstrativos e convincentes quanto aqueles empregados na exposição de qualquer problema de patologia ou botânica. Sábios distintos, entre eles Wallace e Zollner, Crookes e Lombroso, Myers e Lodge, mobilizaram médiuns notáveis, efetuaram experiências de valor inconteste. Fecha aspas. Vamos fazer uma pequena pausa no texto. Até aqui, Emmanuel nos traz referências de cientistas que estudaram e demonstraram a existência do espiritual. Até hoje temos pessoas e fatos que nos comprovam a existência do espírito além da matéria. A descoberta e a certeza da existência da espiritualidade é importante. Mas será que só isso basta? Emmanuel, na continuidade do texto, nos esclarecerá sobre isso. Diz ele, abre aspas: entretanto, se nos 20 lustros passados a mediunidade serviu para atender aos mistérios brilhantes da observação científica, projetando inquirições do homem para a esfera espiritual, é justo satisfaça agora as necessidades morais da Terra, carreando avisos da esfera espiritual para o homem. Fecha aspas. Necessidades morais, nos diz o benfeitor. Isso porque não basta sabermos, temos que introjetar os ensinamentos em nossos corações. Não basta nos instruirmos. Hoje somos chamados a nos educarmos, a vivenciarmos os ensinamentos de Jesus e também da codificação espírita, que nos diz que fora da caridade não há salvação.
E continua Emmanuel em outro trecho, abre aspas. Se o primeiro século da doutrina espírita viu realizações admiráveis desde os cálculos profundos da física nuclear aos rudimentos da astronáutica, surpreendeu igualmente calamidades terríveis. Desse modo, não basta apenas um espiritismo científico que despenda indefinida cota do tempo averiguando a sobrevivência do ser além do sepulcro. Embora a elevação de propósitos dos pesquisadores eminentes que tateiam os domínios da alma, não podemos esquecer a edificação do sentimento. É assim que, repetindo as lições do Cristo para o mundo atormentado, não nos achamos simplesmente diante de um espiritismo social, mas em pleno movimento de recuperação da dignidade humana, porquanto, em verdade, perante o materialismo irresponsável, assombrear universidades e gabinetes, administrações e conselhos, laboratórios e templos, cenáculos e multidões, o Evangelho de Jesus, para esclarecimento do povo, tem regime de urgência. Fecha aspas. Urgência. Já está mais do que na hora de nós que abraçamos o Espiritismo em nossas vidas vivermos aquilo que falamos. O chamado para todos nós vai além do acreditar, vai além até do trabalho em uma casa espírita ou em qualquer trabalho no bem. O chamado do Cristo para todos nós é o de sermos verdadeiros espíritas, ou seja, nos esforçarmos mais e mais para vencermos nossas vicissitudes, nossas más inclinações e realizarmos a nossa transformação moral, aproveitando as oportunidades divinas de aprendizado e serviço que podemos ter nessa existência. Isso significa, em outras palavras, a aprender a amar, a ter empatia, compreensão, compaixão, a nos vermos e vermos o outro como espírito, a entendermos que podemos ser luz onde estivermos. E esses conceitos têm que estar firmes em nós em todos os aspectos de nossa vida, inclusive nos da mediunidade do trabalho mediúnico. A mediunidade é uma ferramenta divina maravilhosa de aprendizado e amor, na qual nós não só temos a confirmação do espiritual, mas também podemos nos colocar à disposição de amigos da espiritualidade e, com responsabilidade, ajudarmos no auxílio de irmãos em dificuldade na esfera do além-túmulo ou aqui ainda na matéria. Que possamos tomar essa consciência acima da crença, para nos colocarmos como servos fiéis do Cristo. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.